Podemos estar aqui na presença de nosso Deus, né, para adorá-lo e reverenciá-lo, e é um privilégio poder estar compartilhando com os irmãos desse momento, tá bom? Nós vamos meditar em dois textos. O primeiro texto está em Daniel, no capítulo 8, no verso 14, tá? Daniel, capítulo 8, verso 14. Esse primeiro texto, a palavra de Deus diz assim: que ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guarda esse texto, tá? Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aí nós vamos seguir para Apocalipse. Apocalipse 14, verso 6. Diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui está, verso 12, a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, o que esses dois textos que acabamos de ler têm em semelhança, né? Qual a relação de Daniel com esse texto que acabamos de ler? Eu quero relembrar aqui um pouco da história da Igreja de Deus, do povo de Deus. Um pouco antes de 1844, o inimigo das almas ele começou a regimentar seus anjos e o mundo na época começou a receber algumas mensagens, alguns homens levantando-se com mensagens aonde surgia ali um homem chamado Darwin, outros homens que começavam a colocar teorias, pensamentos, colocando o homem como centro, né? Ali começa o humanismo, ali começa o darwinismo, falando das suas teorias, enfim, um pouco antes de 1844. Justamente Satanás tentando desviar o povo daquilo que Deus estava preparando como uma grande mensagem. E em 1844, então, surge a Igreja de Deus, né? Cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 8. E esta igreja surge com uma mensagem diferenciada, que é o que acabamos de ler aqui em Apocalipse. Dentro de toda a mensagem de Deus, a restauração da verdade, o evangelho eterno, Deus colocou ali a mensagem de saúde. Uma mensagem que deveria fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de forma todos aqueles que se deparassem com essa mensagem de saúde pudessem usufruir das bênçãos do cuidado de Deus. Uma mensagem que tinha como centro, objetivo principal, adoração. Como acabamos de ler aqui, a mensagem principal da Igreja Adventista era poder proclamar o Evangelho eterno, convidando as pessoas a usufruírem desta bênção da salvação. E o centro dessa mensagem, a adoração. Aqueles que ainda não entenderam a importância da mensagem de saúde precisam despertar para ela, porque ela vai fazer parte da história do povo de Deus no final dos dias desta igreja, porque é ela que vai abrir portas
ela que vai servir de canal, de bênção na vida de muita gente que não aceitaria o evangelho eterno de forma imediata. Mas a mensagem de saúde entra de tal forma, irmãos, que muitas vidas receberão a bênção de Deus na cura física, na cura emocional e a cura espiritual. É por isso que é importante nós entendermos isso. Não é simplesmente por acharmos que a mensagem de saúde ela vai nos salvar. A salvação é uma consequência, mas quando entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e como Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja feito para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Então nós vamos entender que precisamos permitir que Deus faça as mudanças que Ele quer fazer em nossa vida. Irmãos, o mundo está enfermo. Em cada reunião de oração, e vocês são testemunhas disso, em cada reunião de oração, nós ouvimos pessoas falando de casos de pessoas com câncer, pessoas que têm morrido de forma prematura com doenças como câncer, uma doença degenerativa crônica que tem assolado milhares de pessoas. As doenças saíram de doenças degenerativas infecciosas, que eram as doenças na época da senhora White, as pessoas morriam por causa de infecções. Deixou-se de passou isso aí e veio as doenças crônicas degenerativas. A indústria de alimento, quando veio ali surgir de forma assim explodindo no mundo, começou a mudar o curso dessas doenças. A facilidade de adquirir os alimentos, a facilidade de poder ter na mesa alimentos processados e ultraprocessados, começou a fragilizar a saúde do ser humano. Para vocês terem uma ideia, no livro Temperança, na página 9, Satanás, a senhora White diz assim: Satanás reuniu todos os seus anjos, procurando encontrar uma forma de destruir a raça humana. E depois de muito tentarem, ele chegou e disse: eu tive uma ideia. Nós vamos pegar o trigo e outras coisas mais que Deus deu ao ser humano e vamos transformar em veneno, a fim de manter a mente do ser humano escravizada para que eles não entendam o plano de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que Satanás tenta nos manter aprisionados com seus enganos, nos tenta nos manter aprisionados com coisas sutis, e Deus nos deu um vasto conhecimento de uma mensagem poderosa, que é essa mensagem de saúde, que se nós colocarmos em prática, a palavra de Deus diz que se vier a doença, é Ele quem cura, é Ele quem restaura. Aí Deus nos dá a luz de um método que é infalível, que é o método curativo dele. Aí ele nos coloca coisas simples, fáceis de fazermos, mas pela nossa mania de querer tudo de forma imediata, nós acabamos sendo presa fácil do inimigo. Porque quando sentimos uma dor de cabeça, não vamos conhecer a causa. Nós queremos imediatamente uma medicação para parar a dor de cabeça. Quando sentimos uma dor, vamos supor, uma dor no abdômen, uma náusea, alguma coisa, nós vamos buscar uma medicação, mas não vamos à fonte para saber a causa. A senhora White diz no livro A Ciência do Bom Viver, no caso de doença, no caso de você estar sentindo alguma coisa, é importante que você vá ver a causa. Ah, descobriu a causa. Então, muda as condições que o teu corpo está ali naquele momento. Começa a tomar um caminho diferente e o milagre vai estar feito. Ou seja, eu tenho um sintoma diário de dor de cabeça, vamos supor. Então, eu tenho que parar e tentar descobrir por que essa dor de cabeça vem todo dia pela manhã. Ou quando é tardinha, 5 horas da tarde, essa dor de cabeça vem.
O que é que está acontecendo? Então, verifiquei a causa, foi descoberto. Então, se eu mudo aquilo que fez com que essa dor de cabeça esteja em mim, então já começamos a dar condição ao nosso organismo de ser restaurado, porque é isso que o nosso organismo precisa. Ele precisa de uma mudança de hábitos, ele precisa de uma mudança de atitudes, de a forma de pensar. Vocês entendem? A mensagem de saúde é isso, é entender que precisamos mudar a forma de pensar, e quando mudamos a forma de pensar, então Deus ele vai agir para nos restaurar, tá? Não é plano de Deus que eu chegue aos 30, 40, 50, 60 anos ou mais, dependendo de medicações para sobreviver. O plano de Deus é que nós tenhamos saúde, saúde em abundância, vida em abundância. Se usufruirmos do método de Deus, por exemplo, é comum nós atendermos pessoas hoje que não conseguem tomar mais do que 1 litro de água. E a água, ela hidrata, a água ela ajuda na melhor circulação do sangue, a água vai ajudar no bom funcionamento intestinal. Um dos remédios de Deus mais preciosos que tem é a água. Não precisamos estar aí gastando fortunas de dinheiro para adquirir, né? Simples. Nós temos a luz solar que Deus nos dá como um dos remédios para ajudar a ativar nossas células, para ajudar a controlar os níveis de glicose, para ajudar a manter nossos ossos sadios, não é? Porque recebemos ali a luz solar para absorção da vitamina D, e quando absorve a vitamina D, o cálcio é absorvido e assim o nosso organismo ele vai sendo fortalecido. Nós temos o ar puro quando acordamos, abrimos as janelas e o ar vai penetrando e vai ativando a circulação ali, vai nos mantendo uma saúde respiratória saudável. Nós temos a atividade física, que é um dos remédios muito importantes. Quando fazemos atividade física, melhoramos as funções cardiorrespiratórias, nós ativamos o nosso sangue a circular melhor, nós mantemos o nosso aparelho locomotor sadio. Olha só quanto benefício da luz solar ou da atividade física. Quando repousamos, não é? Quando repousamos, nós estamos, enquanto dormindo, o sistema de defesa do nosso organismo vai agindo de tal forma que vai combatendo qualquer agente estranho que esteja tentando ali penetrar, tentando destruir alguma coisa no nosso organismo. É quando nós dormimos que a atividade imunológica está mais ativa. É por isso que o sono, o descanso, o repouso é tão importante para nós. E nós temos perdido, porque muita gente tem ido dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Nossos jovens hoje estão aí doentes, fracos espiritualmente, porque têm negligenciado esse remédio tão importante, né? Precisamos ir dormir o mais cedo possível, no máximo 22 horas, mas não, nós perdemos a oportunidade de usufruir do melhor que Deus tem, né? Quando você dorme cedo, quando acorda, quando chega 4 horas da manhã, você já está ali pronto para seguir em frente, né? Poder estar aí na presença de Deus. A temperança, um dos outros remédios de Deus, é a forma de nós termos equilíbrio, não é? Termos ali a oportunidade de parar, ponderar e pensar e escolher sempre o melhor. Temperança significa domínio próprio. Dominar-se a si mesmo significa dizer que você permite a ação de Deus na sua vida. A nutrição é um grande vilão na vida das pessoas. Por quê? Porque nós temos hábitos muito errados. Nós preferimos o artificial, preferimos comer aquilo que nos satisfaz, não é? Manter um paladar onde tudo é bom. Aí comemos alimentos processados,
alimentos inflamatórios, alimentos que com certeza, vai minando a nossa saúde. Para você ter uma ideia, o envelhecimento não começa aos 60, como é convencionado e reconhecido idoso ou a terceira idade. O envelhecimento, o processo de envelhecimento começa aos 30 anos. A cada ano, a partir dos 30 anos, nós começamos a perder produção hormonal, o metabolismo vai enfraquecendo, as nossas defesas, tudo começa a partir dos 30 anos um processo de perda de 1%. Quando chegamos aos 60, já perdemos 30%, e o que vai diferenciar se eu vou ter ali, a partir dos 60 anos, um processo de envelhecimento gradual ou prevenir que esse processo retarde, é justamente aquilo que eu vou escolher como hábito daquilo que eu vou comer. Se eu escolho comer uma alimentação dentro do padrão que Deus sempre desejou para nós, porque no Éden, quando Deus nos deu ali deu aquele casal a primeira alimentação, deveria servir como um padrão. Quando o homem pecou, que Deus acrescentou à dieta original a erva do campo, que serviria como uma ajuda para nos manter saudáveis, fortalecendo a nossa imunidade. Ali é uma dieta onde Deus disse: olha, se você seguir isso aqui, não precisa você ter que tomar alguma medicação para sobreviver, para manter a pressão adequada, para manter os ossos fortes, para manter a sua mente sadia. Não, é uma dieta onde ele nos diz: olha, está aqui, gente, está aqui o segredo para a vida longa, está aqui o segredo para uma vida onde você vai ter uma mente tão sadia, que você vai entender o plano que eu tenho para a tua vida. Você vai entender os propósitos que eu tenho para ti. É quando nós nos alimentamos daquilo que Deus nos dá de melhor, não é? As frutas, os cereais integrais, os legumes, as sementes, os feijões, as leguminosas, né? Então, assim, é um alimento que é o ideal para nós. E eu digo para você, eu sempre digo para as pessoas que me procuram para cuidar, eu não conheço nenhum médico, nenhum profissional de saúde que tem um método que cura 9 em cada 10 pessoas que procura ele. É isso que a senhora White diz. 9 em cada 10 que usam o método de Deus ficam curadas. E a que não se cura não é porque Deus não teve poder para isso, mas é porque não fez como deveria. Você conhece, irmão, algum médico, irmã, algum médico que possa, através das suas intervenções, curar 9 entre 10 pessoas enfermas? Só conheço um, que é Deus, que tem poder para mudar a história, o curso da história de alguém. E nós temos a oportunidade de, usufruindo desse método, né? E o principal remédio, que é a confiança no poder de Deus, nós temos ali o privilégio, não só de ter saúde longeva, ou seja, chegar aos nossos 60, 70, 80 anos, quem sabe, né, 90, porque o que Deus estabeleceu foi 120 anos. Mas nós, por causa do pecado, por causa do estilo de vida, a palavra de Deus diz que aquele que chega a 70, 80 é canseiro e enfado, né? Mas não precisa ser assim, porque Deus ele é fiel naquilo que ele fala. Se nós seguirmos as orientações de Deus, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir chegar nos nossos dias finais e, como os patriarcas, chamar os filhos, abençoar, direcionar, testemunhando assim do que Deus é, como Deus é bom. Sabe, irmãos, doenças como câncer podem ser prevenidas se nós colocarmos em prática estilo de vida onde Deus possa agir, onde Deus possa trabalhar. Hoje existem inúmeros de profissionais. Se você for para um hospital, eu
estava cuidando de uma jovem senhora com câncer, menina nova, 43 anos de idade. E eu fui chamado para cuidar dela há um ano atrás. E quando a família me procurou, eu passei todas as orientações, falei do método curativo de Deus, de como Deus iria agir, e ela começou a fazer, e muito bem, começou a se sentir mais fortalecida, ela tinha dificuldade de andar, começou a andar, começou a se sentir mais nutritiva, nutrida, e de repente a família decidiu, e por insistência de muitos, decidiu levá-la para Barbalha, que é onde é a oncologia, o câncer dela era no útero, e foram. E o médico que atendeu ela no hospital de Barbalha, simplesmente quando eles falaram que ela estava fazendo um tratamento natural com um nutricionista especializado em nutrição oncológica, o médico disse para ela e para a família simplesmente: não, não precisa você deixar de comer isso e aquilo outro, não. Pode comer à vontade carne, porco, pode comer. Isso aí é que vai lhe nutrir. E a família então decidiu dar para ela o que eles queriam e abandonaram o tratamento. E eu fui comunicado, eu disse: tá bom, eu sinto muito, mas precisando estou às ordens. Passou-se um ano. Mês passado ela me procurou e mandou uns exames, disse: doutor, eu fiz várias quimioterapia, estou sentindo, não estou me sentindo bem, eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa e eu vou seguir, dessa vez eu vou seguir tudo que o senhor me orientar. E eu fui na casa dela, e quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa debilitada, uma pessoa que, com certeza, não tinha poucos dias de vida, ela tinha poucos dias de vida, mas assim mesmo eu disse: vamos tentar, porque Deus tem poder. Eu sei que semana passada ela veio a óbito, porque os médicos já tinham desenganado. E assim muitas pessoas já apareceram tentando de última hora algo que, humanamente falando, é irreversível, porque deixaram de crer no poder e na ação de Deus. Eu tenho uma colega que trabalha no Hospital Regional daqui, de Juazeiro do Norte, e ela cuida ela é cuidadora, e ela disse para mim: doutor, aqui onde eu estou hoje, no segundo andar do Hospital Regional de Juazeiro do Norte, nós temos no segundo andar, onde é separado para quem está com câncer terminal, tem outro andar que tem pessoas com câncer, mas esse aqui é o que tem câncer, as pessoas têm câncer terminal. Então, 28 pessoas no leito com câncer terminal, ele disse: ó, todo dia vai um e chega outro, vai um e chega outro. Aí eu fico imaginando, esse é apenas um hospital. Agora imagine você os inúmeros hospitais que existem espalhados por este Brasil, com pessoas na mesma condição. Pessoas que poderiam não precisar estar ali, se tão simplesmente ouvisse as orientações de Deus. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade como igreja. Você que está aqui ouvindo nesta manhã, pesa sobre você uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós temos uma luz que muitos não têm. Nós temos o privilégio de fazer parte da igreja de Deus estabelecida por uma profecia bíblica e o centro da mensagem é a adoração ao Criador, reverência ao Criador, entendendo os planos que Ele tem para nós e poder usufruir dessa mensagem poderosa, a mensagem de saúde, não porque somos melhores, mas somos privilegiados, porque Deus nos deu essa mensagem. Então, o meu desejo, o tempo é muito curto para queríamos poder falar mais, mas sabe, o plano de Deus é que você seja abençoado. O plano de Deus é que você usufrua do melhor que ele tem nessa terra. Lembra do povo de Deus quando entrou na terra Canaã? Os cachos de uva, os cachos de banana e tantas outras frutas. É assim que Deus tem para você gozar de saúde física, mental e espiritual, a fim de adorar o Criador e poder alcançar outras vidas através do teu testemunho.
A mensagem de saúde faz isso, abre portas. E com certeza é plano de Deus usar cada um de nós como instrumentos nas mãos dele para alcançar outras vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da tua santa presença e agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Nas primeiras horas de um novo dia, estamos aqui na tua presença. Faz-nos entender, ó Pai, o privilégio que temos de fazer parte do povo que o Senhor ergueu para poder levar uma mensagem de salvação. Mensagem onde coloca o Senhor como o centro da vida, da necessidade do homem. Uma mensagem de adoração, de reverência e de reconhecimento que Tu és o soberano Deus e Tu deves estar em primeiro lugar em nossas vidas. Que as nossas escolhas sejam escolhas que nos aproximem mais de Ti. Ajuda-nos a colocar em prática os Teus ensinamentos. A mensagem de saúde é a forma que o Senhor tem para abençoar vidas, curar vidas, e ajuda-nos a usufruir dessa mensagem. Ajuda-nos a poder levar esta mensagem para outros, ó Pai, para que possam ser agregados nas fileiras daqueles que o Senhor está preparando para a eternidade. Muito obrigado. Abençoa cada um dos teus filhinhos que aqui estão. Que sejam agraciados com a tua graça e a tua paz, ó Pai. Nós te oramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.